excelente, porque aí eu já disponibilizo para alguns colegas que não puderam estar presentes, tá bom? Então, eu vou compartilhar aí a tela com vocês o material que nós estamos utilizando, que é o material referente à competência. Vocês já têm acesso a esse material. A colega no início perguntou, professor, foram feitas algumas modificações? Foram. Esse material não é o mesmo do ano passado. Ele tem boa parte do que foi ministrado para esse conteúdo do ano passado, mas algumas coisas foram incluídas. O que eu observei foi só que uma figura, que é uma imagem informando sobre os critérios de competência, desapareceu. Na hora de converter aqui, eu acho que sumiu. Razão pela qual eu vou disponibilizar um outro nessa parte aqui, ó, critérios de fixação de competência. Vocês estão vendo aí, né, na tela? Critérios de fixação de competência. Aqui tem uma imagem para ajudar, só para ajudar a gente, que desapareceu. Então, a única alteração que eu vou fazer é incluir essa imagem que subiu aqui, tá certo? E disponibilizar um novo arquivo para vocês. Não é que mudou muita coisa no novo arquivo. É só uma imagem que na hora de converter não apareceu. E ela auxilia para a gente. Também não apareceu aí, e aí eu coloquei essa informação já no último vídeo, na última aula, nessa parte de fixação de competências, eu estou aqui ó, no site do YouTube, onde tem lá a última aula gravada. Lá tem a parte de fixação da competência, os critérios que eu observei que eu estava dando aula de só não estava não essa informação. Os critérios de fixação de competência. Foi aí onde eu identifiquei que a imagem tinha sumido, que resumia esses critérios. Na aula, se você observar lá, a última, eu falo, olha pessoal, fixem a ideia dos 5 critérios que são utilizados para determinar a competência. Os 5 critérios de fixação de competência. Está aqui ó, na descrição do vídeo do YouTube e eu vou reinserir no arquivo em PDF e disponibilizar novamente. É só isso que vai acrescentar o que você perguntou há pouco, Sabrina, aí no início. Falar dos 5 critérios, né? Que nós já tratamos na aula passada, vou aqui repetir. Que critérios são esses? Para que serve isso? Para determinar a competência de um juiz, de um tribunal, para julgar determinada demanda. Então, toda vez que uma competência ela é fixada, ela vai levar em conta um desses 5 critérios aí, tá bom? O critério em razão do território, está destacado aqui para vocês, que aí tem a expressão em latim, é bom se acostumar com essas expressões em latim acerca desses 5 critérios, e aí não é difícil de lembrar não, porque é bem racional o significado. Em razão do território, critério do território, aí tem a expressão em latim, ratione loci. Loci é local, território. Então, a competência ratione loci é em razão do território. Todo juiz, né, ele vai atuar fixado em um território. Vocês aprenderam, inclusive, o princípio da aderência, quando estudamos a jurisdição. A jurisdição ela é exercida em razão de um território. Então, o juiz ele é fixado para exercer a jurisdição em um local. É a competência fixada em razão do território. Ratione loci. Aí vem competências que às vezes são fixadas em razão do valor da causa. Ratione valores, está aqui ó, a expressão em latim, para se referir a esse critério de fixação da competência. Como seria, por exemplo, uma competência fixada em razão do valor? Muito comum nos juizados especiais cíveis. Vocês já ouviram falar? Os antigos que chamavam de juizado de pequenas causas, como era o nome antigamente. Todo mundo já ouviu falar, eu vou no juizado de pequenas causas. Fulano entrou com ação no juizado de pequenas causas, que na verdade hoje a gente chama de juizado especial cível, ou o juizado especial criminal. Mas falando do cível, que trata de direito civil, as causas de menor complexidade são julgadas por esse órgão, onde tudo é mais simples, é mais rápido, é mais econômico. Vocês, aos poucos, vão entender e se familiarizar e vão perceber que vão advogar muito no juizado especial cível, mas lá tem um critério. Lá, o juiz só é competente para julgar as causas até 40 salários mínimos. Ou seja, tem um critério de valor, foi fixado em razão do valor. Se uma pessoa quer discutir um conflito, quer tratar de uma ação judicial cujo valor da causa é 200 mil reais, não dá para ser julgado aquilo ali no juizado especial cível, porque em razão do valor, aquela ação só pode ser analisada, apreciada, processada e julgada
pelo juizado, se for até 40 salários mínimos. Vai depender agora, então, de um outro órgão, que é um órgão comum, a justiça comum, né, que vai apreciar aquela situação. Então, ali você tem uma competência fixada em razão do valor, adicione valores. Um outro critério é o da matéria. Esse é mais fácil ainda de compreender. Em razão da matéria. Competência fixada em razão da matéria. Ratione materiale. Ou seja, do assunto. A matéria é o assunto tratado ali. E essas competências, normalmente, você vai ver fixadas de início pela Constituição. A própria Constituição Federal já estabelece alguns assuntos e determina que esses assuntos sejam tratados em órgãos específicos. Por exemplo, o direito eleitoral só vai ser, em regra, julgado na Justiça Eleitoral. Direito do trabalho, o assunto trabalho, relações de trabalho, né? Empregado, empregador, por exemplo, tem um órgão competente, um órgão que foi criado para julgar esse assunto, a Justiça do Trabalho. Então, tem uma competência em razão da matéria. Isso já começa a ser estabelecido pela Constituição, mas você também tem o estabelecimento desse critério em razão de algumas leis estaduais, as leis de organização judiciária. Por quê? Porque os estados eles acabam criando varas especializadas em determinados assuntos. Tem a vara da Fazenda Pública, só trata do assunto direito administrativo, que envolve ente público, né? Você tem a vara da família, foi uma vara, um órgão jurisdicional para julgar, tem um juiz que foi criado para julgar só direito de família. Então, ali foi fixada uma competência em razão da matéria. Estão perguntando aqui para mim, né, se está gravando a aula. Tá sim, pode ficar despreocupado que essa parte que eu estou falando está gravando sim. Em razão da pessoa, o quarto critério, ratione personae, em razão da pessoa. A Constituição, certo, também estabeleceu alguns critérios, assim como a lei federal, os códigos, por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Penal. Situações em que a competência para julgar determinado feito, determinado conflito, ela foi estabelecida em razão da pessoa que faz parte daquele conflito. O exemplo mais claro que nós temos isso é o foro por prerrogativa da função, que popularmente algumas pessoas chamam de foro privilegiado, no senso comum, na linguagem comum. Que, na verdade, o nome técnico correto não seria esse, seria foro por prerrogativa da função, porque não é um privilégio da pessoa, né, que está ali, mas sim do cargo que ela exerce. Então, determinados ocupantes de cargos, principalmente políticos, têm a Constituição estabelecido um foro competente para julgamento. Por exemplo, o governador do estado, se ele comete um crime, ele não é julgado como o professor Daniel cometeu o mesmo crime pelo juiz de primeiro grau. O governador do estado ele vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a própria Constituição estabeleceu. Ela estabeleceu uma competência para o STJ em razão da pessoa que está envolvida naquele conflito. Ratione de pessoa. Mas que, na verdade, vocês estão aprendendo que é em razão do cargo que aquela pessoa ocupa, da importância do cargo político ocupado por aquela pessoa. Eu acho que só tem essa informação aqui. Eu vi uma mensagem chegando aqui, mas da aula eu já respondi. Está sendo gravado assim. Quinto critério, em razão da função. Aí traz as competências fixadas em razão da hierarquia, principalmente em termos de recurso, quando você tem o órgão de primeiro grau, onde o processo começa, e o órgão de segundo grau, que julga o recurso, tem um critério hierárquico de distribuição ali da competência. O do primeiro grau julga o processo no início, é quem primeiro tem contato com o processo. O do segundo grau, tribunal, analisa o recurso. Assim como aquelas competências que são fixadas também em razão de varas especializadas, que eu citei anteriormente, especializadas em julgar determinados conflitos, ali também é uma distribuição em razão da função. Você tem que tentar lembrar isso aqui, o máximo que eu passei para vocês de diferença desses três critérios. Critério em razão do território, do valor, da matéria, da pessoa e funcional, porque esses 5 critérios, 2 deles, quando são utilizados, você tem a denominada competência absoluta. Quais são os 2? Quando a competência é fixada em razão
da pessoa ou da matéria, na verdade, eu vou botar os três, viu? Falei dois, mas são três. E da função, três. Olha aqui meu dedo. Quando a competência é fixada em razão desses três critérios, função, pessoa e matéria, ela é absoluta, ela não pode ser modificada. A sentença que é proferida por um juiz incompetente, que não tinha essa competência aqui, ela foi fixada, né, em razão desses três critérios aqui, ela é nula. É incompetência absoluta. É hipótese de situação de quem não se enquadra nesses três critérios que a lei determina, de ser absolutamente incompetente. Então, eu estou tratando aqui de uma competência absoluta. Quando o critério de fixação de competência é fixado em razão do território e do valor, é uma competência relativa. Ou seja, relativa por quê? Porque ela pode ser modificada. Vocês já estão aprendendo uma das primeiras diferenciações entre competência absoluta e relativa. Na absoluta, que é fixada em razão da pessoa, da matéria e função, não pode ser modificada, por isso que ela é absoluta. Quando ela é fixada em razão do território e do valor, ela pode sofrer uma modificação. Se ela não for alegada no momento oportuno, aquele juiz que era inicialmente incompetente passa a ser competente, porque ocorre o fenômeno da prorrogação da competência, que nós veremos mais à frente, e ela é modificada, tá certo? Ela pode ser modificada. A competência relativa, que é aquela fixada em razão do valor e do território. Ok, pessoal? Até aí? Então, vamos adiantar o nosso conteúdo. Eu passei para cá só para mostrar que eu acrescentei, e que já está na descrição do vídeo do YouTube, esses 5 critérios que eu estou comentando aqui agora. Critério do território, critério do valor, critério da matéria, critério da pessoa e da função. Os 5 critérios que são utilizados para fixar a competência. E aí, na aula passada, nós paramos essa parte aqui do material. Vou só afastar aqui a imagem da... Pronto. Que é o critério tripartido de fixação de competência, do Chiovenda. Esse processualista italiano chamado Giuseppe Chiovenda, ele pegou esses 5 critérios e dividiu em 3 grupos. Ele pegou os 5 critérios: critério do valor, critério do território, critério da pessoa, critério da matéria, critério da função, e dividiu em 3. Que aí ele diz que quando você vai analisar a competência de um órgão jurisdicional, você tem que enquadrar, ver se enquadra em um desses 3 grandes grupos aí, né? Que é o critério tripartido de fixação da competência. Ele fez o grupo dos critérios objetivos, do critério funcional e do critério territorial. Mas se você for observar, você vai, de cara, ver que ele pegou aqueles 5 critérios e colocou esses 3 grupos aí, dividiu nesses 3 grupos. O que seria o critério objetivo? Daqueles 5, são aqueles que levam em conta informações que são estritamente objetivas do processo. Não leva em conta a pessoa, que é uma informação, né, subjetiva, né? Não vai levar em conta o território, que aí vai depender de juiz para juiz, leva em conta só o valor da causa e a matéria. O critério objetivo leva em conta informações estritamente objetivas, e aí ele vai pegar aquelas 2 hipóteses de fixação da competência: valor da causa e matéria. É importante saber que nesse critério objetivo, que tem o valor da causa e a matéria, ele não é definido pelo CPC, Código de Processo Civil. Já saber isso de imediato. O CPC, ele define o critério em razão do território, o foro. Toda vez que você vê essa palavra foro, ó, sei que eu comentei no vídeo anterior, mas vale a pena falar de novo, é diferente de fórum, com o acento, né? E o M no final. Fórum, com o M, é o prédio, é o estabelecimento, é o local onde fisicamente o Poder Judiciário vai funcionar, o Fórum de Petrolina. Quando eu falo foro só com O, que é esse aí que está destacado, eu estou falando de local, território. Então, esses critérios
valor da causa e matéria não são fixados pelo CPC, pelo Código de Processo Civil. Quando você vê lá dizendo que a competência é do domicílio do réu, na ação de alimentos, a competência é do domicílio do alimentante. Quando fala assim, domicílio, está falando de local onde a pessoa mora. Você vai observar que o CPC, ele fixa as competências em razão do foro, do local. Quem fixa a competência em razão do valor da causa da matéria são as leis e organização judiciária, os COJs. Então, pode ser que eu pergunte, por exemplo, na avaliação da gente. Vou lá e coloco como verdadeiro ou falso, né? O critério do valor da causa e da matéria é fixado pelo Código de Processo Civil. Falso. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a lei federal, de modo geral, ela fixa a competência em razão do local, do foro. A competência em razão do valor da causa da matéria são fixadas pelas leis de organização judiciária, as leis que tratam da estrutura do Poder Judiciário. Se for o Poder Judiciário Estadual, os COJs, como está escrito para vocês, né? Que são os Códigos de Organização Judiciária Estaduais, são leis estaduais. Se for a Justiça Federal, esse COJ aqui, claro, é uma lei federal, mas é sempre uma lei tratando da estrutura do Poder Judiciário, que define a competência em razão do valor da causa, tá certo? E da matéria. Lembrando que em relação à matéria, conforme eu falei anteriormente, a própria Constituição já fixa essa competência. A Constituição Federal fixa essa competência em razão da matéria, por exemplo, quando fala compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares. Matéria, assunto, direito militar, tem um órgão próprio, Justiça Militar. Compete à Justiça do Trabalho, está lá na Constituição, se for ler. Julgar as causas que envolvam relações de trabalho, de empregado e empregador. A Constituição fixou em razão da matéria, tá bom? É o critério objetivo para o quiovenda. Ele também fala do critério funcional, que tem exigências especiais da função, a função que é exercida, né? Traz a competência hierárquica, ou seja, a competência do juiz do primeiro grau e aí a competência dos tribunais. Como eu falei para vocês, né? Tem o primeiro grau, o órgão que toma conhecimento do processo em primeiro lugar, né? O processo começa em primeiro grau, juiz de direito, depois o juiz dá a sentença, vai para o segundo grau. Se a parte está inconformada, ela apela para o tribunal. Então, é uma competência que é fixada em razão da hierarquia, competência hierárquica. E esse critério funcional para o quiovenda também está relacionado às demandas que estão ligadas a um outro processo que fora anteriormente distribuído. Exemplo, as cautelares. Você entra com ação cautelar só para proteger um direito, uma prova. Por exemplo, a mulher vai se separar do marido, o marido vai se separar da mulher, e lá o cônjuge está se desfazendo dos bens antes do divórcio sair, não entrou nem com a ação de divórcio ainda, mas ele já sabe que vai ter a separação, começa a vender os bens para não ter que dar nada ao companheiro, à companheira. Aí o advogado entra com ação cautelar, que não é para discutir o mérito, o conflito ainda, é só para resguardar o bem, para o juiz dizer, olha, não venda não. Cartório de imóveis, fica proibido de vender esse bem. Você entrou com ação cautelar. Depois vai vir a ação de conhecimento, a ação propriamente para tratar do divórcio. Esse critério funcional faz com que não haja uma burla no sistema. Você entra com a cautelar e depois entra com a ação de divórcio para outro juiz diferente. O que conheceu da cautelar, o órgão que inicialmente já tratou do sequestro de bens, o arresto de bens, é o mesmo que vai conhecer também da ação de divórcio, porque há uma ligação desse processo cautelar com o de conhecimento. A demanda tem uma ligação de conhecimento com o outro que foi distribuído anteriormente. Isso é uma competência para essa segunda ação aqui, que é fixada em razão do processo que foi distribuído anteriormente, o da cautelar. Então, é a competência também funcional, um exemplo da competência funcional. E a territorial é a mais tranquila, né? Aqui a terceira hipótese, que seria diz respeito à circunscrição territorial. Quem define isso é o Código de Processo Civil, para indicar o local, o foro, já que nós aprendemos que são os COJs. Repito, COJ quer dizer o quê? Código de Organização Judiciária dos Estados.
já que são os COJs, as leis estaduais que estruturam os tribunais em cada estado, que definem o juízo. Juízo não é o local, o juízo é o órgão competente ali para julgar, estabelecido pela lei estadual. Por exemplo, vou tentar aclarar melhor. Estou aqui dando aula para vocês, terminei da aula, e vou ali na padaria, sei lá, comprar um pão. E eu sou assaltado no caminho da padaria. O que é que eu estou falando aqui? Vamos contextualizar. Um crime, direito penal, roubo, 157. O que é que vai acontecer? Eu tenho que saber qual é a competência territorial. Qual é o local que tem que julgar esse roubo? Segundo o Código de Processo Penal, que vocês ainda vão estudar, a competência do local onde ocorreu o crime. Quem ainda nunca estudou para concurso, né? Aquela ideia de local do crime, né? Quando se estuda o local do crime, adotou a teoria, né? Quando estuda lá o espaço, o local do crime, competente para julgar o processo. Então, você tem aí a ideia de que Petrolina é o local, o território, foi o CPP que estabeleceu, para julgar aquele delito. Só que, aonde em Petrolina que eu vou ter esse julgamento, esse processo? Numa vara criminal. Opa, Petrolina tem várias criminais, porque o COJ, o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, definiu que Petrolina é uma cidade maior que tem vara criminal. Na verdade, como é bem maior, já é para ter mais de uma vara criminal, tem duas. Então, vai ser nenhum desses juízos competentes, nenhum dessas varas criminais, ou no juízo da primeira vara criminal, ou no juízo da segunda vara criminal. O Código de Processo Penal estabeleceu o local, competência territorial, e a Lei de Organização Judiciária, o COJ, definiu o juízo competente, tá certo? Isso é estabelecido, então, o critério territorial pela lei federal, o CPC e o CPP. E o juízo, né, o órgão dentro daquele território, é estabelecido pelo Código de Organização Judiciária. E uma coisa que você aprende desde cedo é o domicílio universal, o foro universal para julgar as ações. E você aprende que o foro universal para as ações que trate de um conflito que não seja relacionado a um imóvel, normalmente o foro para aquela ação ser processada, o local, é o domicílio do réu. O domicílio do réu, né? O domicílio dos litigantes, vai ser levado em consideração ali como o foro competente, o local. Quando eu estou diante de imóveis, quando a discussão é de um conflito é sobre o imóvel, aí você vai observar que o Código de Processo Civil estabelece lá como competente, né, o foro de situação do imóvel, onde se encontra, o local onde se encontra aquele imóvel. Isso está nos artigos 46 e 47 do Código de Processo Civil. Vou abrir aqui rapidamente para a gente acompanhar. Você pega o artigo 46, você tem a seguinte informação. A ação fundada em direito processo pessoal ou em direito real sobre bens imóveis será proposta em regra no foro domicílio do réu. O que é que esse artigo 46 tem a ver, professor, que a gente estava estudando? O foro, o local de processamento de uma ação, em regra, é o domicílio do réu, é o foro universal. Você já começa partindo de que é o local onde o réu reside, que eu tenho que distribuir essa ação. Que essa ação tem que começar quando eu estiver tratando de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. A gente fala disso agora em TGP, mas isso vai ser repetido lá em processo civil, tá bom? Esse é o foro universal. Mas quando eu estiver diante de um conflito que envolva bens imóveis, o foro com O, local, competente, é o da situação da coisa. Professor, o que é a situação da coisa? Onde o imóvel se encontra. Então, se um cliente ele procura para discutir uma situação relacionada a uma casa,
há um terreno, você tem que saber onde esse terreno se localiza. Às vezes o seu cliente mora em Petrolina, você também está em Petrolina, mas o imóvel é em Sobradinho. Ele está lá em Sobradinho. A ação tem que ser distribuída lá em Sobradinho. Você vai ter que viajar com o seu cliente para lá, se não for processo eletrônico, ir fazer audiência lá, distribuir o processo lá, porque o artigo 47 fala que quando a ação é fundada sobre direito real, sobre imóveis, direito real você vai aprender em direito civil, quando se trata de propriedade, de situações que envolvam o direito relacionado à propriedade do imóvel, é competente o local onde esse imóvel se encontra, tá bom? Onde ele é localizado. Cuidado, não confundir, por exemplo, aluguel. Tem um imóvel que está alugado. Então, a discussão não é o direito real sobre o imóvel, sobre a propriedade do imóvel. É um direito pessoal. É um direito obrigacional de pagar aluguel. Então, você pode dar entrada no domicílio do réu, tá certo? Não precisa ser exatamente onde está situada a coisa, que normalmente vai coincidir, né? O domicílio do réu onde está situada a coisa quando se tratar de aluguel. Isso é mais importante quando o réu já mudou, por exemplo, já se encontra em outro local. Eu estou percebendo aqui que para a gente falta 5 minutinhos. Vou tentar finalizar aqui esses 5 minutos, o que era mais importante vermos. E aí, na outra aula, a gente continua, porque eu tenho que, pelo Zoom, é a razão da gente estar utilizando, vai utilizar inclusive o Microsoft Teams, é porque o Zoom só dá 40 minutos para você gravar. Só grava 40 minutos, né? Depois tem que reiniciar tudo novamente. Então, como as nossas aulas no máximo tem que ser de 1 hora, né? Aproximadamente 1 hora, eu vou gravar esses 40 minutos e a gente continua a aula na quarta-feira. Pessoal, então voltando ao nosso material, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o material da gente. Competência. Então, essa parte aqui do artigo 46 e 47 foi só para distinguir a questão do foro, o local universal, quando estou falando de conflitos que envolvam direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, com M só, domicílio do réu. Quando for bens, direito real sobre bens imóveis, é o local onde o imóvel está situado. Isso é uma das regras mais importantes para a competência territorial, tá bom? Para a competência territorial. E aí tudo bem, né? Para a próxima aula, e aí eu quero que vocês já vão adiantando o amadurecimento dessa ideia, vão estudando essa parte aqui, ó, de determinação da competência, especialmente lendo o artigo 43, tentando fazer com que leia entre na cabecinha de vocês que eu vou cobrar esse artigo. Ele tem que ser destrinchado aqui em TGP para você chegar lá em processo civil 1 já com a ideia clara dele na sua cabeça. Porque esse artigo 43 do Código de Processo Civil, do CPC, é o que fala da determinação da competência. Porque só a gente está falando de competência que é fixada em razão do território, em razão do valor da causa, em razão da pessoa. Professor, mas quando a competência ela realmente passa a existir? Você está fazendo a pergunta quando a competência é determinada. A partir de quando a competência fica determinada? A partir do momento em que ocorre o registro ou a distribuição da petição inicial. Essas duas palavrinhas, esses dois instrumentos, são instrumentos processuais. Registro ou distribuição. É o momento em que você, advogado, peticiona, protocola a sua petição junto ao Poder Judiciário. Nas cidades menores, que a gente chama de comarcas de vara única, por exemplo, Lagoa Grande, lá você não vai encontrar um juiz para direito civil, um juiz para direito criminal, um juiz para o júri, um juiz para a fazenda pública. Você não tem essa divisão, por ser menor a cidade, de vários juízos, de várias varas especializadas no mesmo local. É um juízo só, é uma vara única para tratar de todos os assuntos. Lá, então, não precisa distribuir entre as varas. Lá, basta registrar. Quando você protocola a petição, ela está registrada. Então, o registro ocorre nas comarcas de vara única. Agora, em cidades maiores, olha o exemplo que eu dei há pouco para vocês do assalto. Aqui em Petrolina, para julgar o crime de roubo, tem duas varas criminais, a primeira e a segunda. Como é que eu sei qual vai ser a competência para julgar? Da primeira ou da segunda? Pela distribuição. Quando o Ministério Público dá entrada na ação penal, oferta a denúncia,
ela é distribuída automaticamente, vai ser distribuída de forma equitativa, constantemente, para uma das duas vagas. Quando distribui, já fixou a competência. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar as consequências, depois que fixa a competência, e a principal consequência é a perpetuação da jurisdição, o perpetuatio jurisdictionis, tá bom? Isso a gente vai estudar na próxima aula, porque a gente só tem mais 1 minuto, pelo que está me informando o sistema aqui, e tem duas, eu acho que tem 3 perguntas aqui que surgiram. Só uma só. Boa tarde, professor. Até quarta é o último assunto, até a avaliação. Essa turma B, a nossa avaliação está agendada. Pode ativar o microfone aqui, que tiver mais por dentro. A prova está para o dia 8, não é isso? Confirma aí para mim, que eu não estou com o sistema aberto aqui. Dia 8 de junho. Eu acho que é isso. Se for, então a quarta seria a nossa última aula. Dia 8. Então a quarta seria a nossa última aula. Só que eu vou ver se eu consigo gravar mais coisas para deixar como suporte para vocês continuarem o estudo. Então seria a nossa última aula realmente na quarta-feira. Eu quero começar mais cedo no Zoom, porque eu falo até onde der para gravar e deixo mais alguma coisa gravada para complementar o restante.